dele e fora dele, porque as pessoas vão contando o que você fez na vida delas. Para mim, o mais importante, o que eu gostaria que você tivesse principalmente é esse daqui, se chama Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Ele não trata diretamente dos carismas, mas por meio deste livro Deus vai falar com você, há de te responder em situações concretas da sua vida. Como é que esse livro nasceu? Das aflições que todos nós estamos vivendo hoje. As pessoas me escreviam e diziam: como é que eu faço diante disso? Como é que eu faço diante dessa situação de adultério? Como é que eu faço diante dessa situação do meu filho que está revoltado contra mim? Eu estou vivendo uma angústia, uma aflição por causa de um desvio sexual que está acontecendo dentro da minha família, por causa que eu não sei sair de uma dívida, porque eu sofro com as escolhas que eu tenho que fazer, porque eu lido constantemente com as minhas incapacidades, com os meus traumas. Então, todos nós enfrentamos aflições. E o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Na verdade, Jesus estava dizendo: eu farei você vencer. Nem que essa vitória venha por meio de um milagre. Vencendo aflições, alcançando milagres. Para aquelas pessoas que querem viver uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas têm dificuldade de rezar em casa, e carregam algumas dúvidas, como as que eu tinha no começo da minha caminhada. Eu tinha medo de perguntar para as pessoas, porque eu achava que eles iam pensar que eu era um ignorante. Eu era mesmo, mas tinha vergonha. Não sabia. Ignorante é quem não sabe. Eu não sabia, mas tinha vergonha de mostrar que não sabia. Demorei tanto tempo para começar a rezar em línguas, porque eu não tirava as minhas dúvidas. Eu achava que Deus não me ouvia e que Ele não me respondia, porque eu tinha medo de perguntar para as pessoas: como é que Deus fala com você? Como é que você escuta a Deus? No momento da oração, escutar a Deus é o quê? Como é que a gente faz? E eu tinha muita dificuldade de rezar sozinho. Talvez não seja o seu caso, mas quando eu fechava a porta do meu quarto e ia rezar, parecia que tudo que eu falava em voz alta soava falso. Parecia que eu estava rezando para mim mesmo. Era como se fosse um vazio naquele momento. E isso me torturou tanto tempo que você não tem ideia. E a grande pergunta que eu carregava era: por que Deus não atende a minha oração? E eu percebi que se eu tivesse me aberto e encontrado a pessoa certa para conversar, eu não tinha sofrido tanto. Tem sofrimento que faz a gente crescer, e tem outro que empata a vida da gente. Esse é de empatar. Então, quando eu tive a oportunidade, eu coloquei neste livro aqui, Quando Só Deus é a Resposta, um caminho para que você encontre com Deus, para que você tire essas dúvidas, mas sobretudo, como encontrar em Deus pessoalmente essa resposta que transforma a vida da gente. E as 3 últimas páginas deste livro, eu fiz algo que era o que eu queria que fizesse comigo. O que eu queria? Queria que alguém fosse lá na minha casa, me pegasse pela mão, levasse lá no quarto e dissesse: Márcio, quando você vai rezar, a primeira coisa que você faz é isso, faz o sinal da cruz, tá? Se ajoelha, você vai começar louvando a Deus, você vai fazer a súplica. É bom que você possa fazer a oração em línguas neste momento. Essa agora é a hora do combate espiritual. Nessa altura da oração, aí sim você vai fazer intercessão, você vai clamar pela sua família. Quando que você pede que Deus renove esse batismo no Espírito dentro do seu coração pessoalmente, na oração diária? É neste momento de agora. Qual é a hora de ouvir a Deus? É no começo? É no meio? É no final da oração? Como é que se reza com a Bíblia sozinho em casa? Então, tudo isso eu coloquei parte a parte, com exemplos, e lá no final está o roteiro certinho. Faça isso primeiro, depois você faz assim, depois você faz assado, depois você faz assado. Tá certo? E o primeiro livro da coleção Dons do Espírito Santo, que eles estão ali, eu trouxe de todos os carismas que a gente vai falar. Porque às vezes você se identifica mais com um do que com o outro. Não dá tempo de falar de todos, mas todos os livros que estão ali, eu trouxe os que tratam dos carismas do Espírito Santo. Todos eles são importantes, todos. Mas para cada um, o dom é específico. Então, para mim, o que eu falava para você? Para mim ali, naqueles livros, era importante a palavra de profecia, porque eu sou um pregador.
e a pregação ela é sempre profética. É importante para mim o livro Dom do Discernimento dos Espíritos, porque ele é um livro de libertação e de percepção espiritual do que está acontecendo. Então esse era um livro importante para mim, ele tinha que estar entre as minhas prioridades. E o livro Dom de Cura, porque eu rezo muito pela cura interior das pessoas. Já uma pessoa que tem um carisma de revelação evidente, que sonha e as coisas acontecem, que tem um pressentimento e depois ela vê aquilo acontecendo, o livro Dom de Ciência e Sabedoria seria um livro maravilhoso para ela, que vai esclarecê-la, vai aprofundá-la, vai mostrar para ela como fazer com que esse dom fique em evidência. E da coleção, que eu tenho a maior alegria de ter escrito, porque ele é carisma, ele faz parte das dois tipos de oração mais antigos da igreja, e que muita gente tem e não sabe que é dom, é esse aqui, ó, que se chama o dom das lágrimas. A palavra de Deus, da primeira até a última página da Bíblia, fala desse dom. Só que as pessoas passaram muitas vezes por cima dele de forma desatenta. Quando se fala de gemidos inefáveis, não se fala só da oração em línguas. Existe uma oração que é feita entre lágrimas, que ela é poderosíssima. Até os judeus já falavam dela. Eles diziam, existe um tipo de oração que faz com que se abra as portas do céu. É aquela que é feita entre lágrimas. E eles explicam que não é simplesmente chorar pelos olhos, porque às vezes a pessoa ela não chora pelos olhos, mas o coração dela se comove de uma tal maneira que ela sabe que por dentro existe uma oração suplicante. Então veja, quais são os sinais deste carisma na vida das pessoas que eu percebo? Às vezes elas entram na fila da comunhão, na procissão eucarística, e ficam se segurando para não chorar. No grupo de oração, está acontecendo a oração, está acontecendo a pregação, está acontecendo o testemunho, e as lágrimas vão caindo. Ela ouve uma pessoa fazendo uma partilha, e o tempo inteiro os olhos marejando. Às vezes a alegria transbordando em lágrimas, às vezes a misericórdia transbordando em lágrimas, e a pessoa diz, eu já até pensei em parar de ir no grupo, porque eu tenho vergonha de chorar. Você tem vergonha do dom que Deus te deu. Isso é um carisma que não tem nada a ver com tristeza, com melancolia, com depressão. Ele é um carisma de cura interior. E essa passagem eu quero que você guarde ou anote, independente de você pegar o livro ou não. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Anote aí. Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 5. Só anota. Eu digo para você o que está lá. Aos que rezam em meio às lágrimas, Deus lhes diz, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Está na palavra de Deus. Depois você pode conferir, tá certo? Eu vou falando dos outros depois, com mais tempo, para que você possa ir ali se adequando e vendo o que serve para você. Já adianto, porque não adianta ficar bravo comigo, tá? Eu só posso trazer a livraria que eu consigo carregar. Eu só consigo carregar 2 caixas pesadas, mais do que isso não dá. Sozinho, só tenho 2 braços. Então, tem livros ali que tem 20 de um, 18 de outro. O livro que eu trouxe mais não chega a 30. Então você veja direitinho aquele que serve a você e já vá lá e já garanta o seu, porque depois tem gente que fica triste e diz assim, mas eu queria e não tem porque eu não consegui trazer. Tinha que trazer um pouquinho de cada, porque a gente vai tratar de todos os dons. Combinado? Vou passar para o Ronaldo, daqui a pouco a gente se encontra ali, para aquele nosso abraço, como eu disse para você.